33, que diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, e ele é fiel em tudo que faz. O Senhor ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, e das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus o Senhor olha e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei consegue se salvar pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é uma esperança vã de vitória. Apesar da sua força, ele não tem poder para salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Amém, irmãos? Muito bem. A esperança do crente, irmãos, ela é firme, porque ela está vinculada, ela é construída numa fé firme e sólida. E a nossa fé está fundamentada na confiança que nós temos em Deus. A nossa confiança não está na nossa melhoria, nem na resposta que a religião pode dar, nem nas habilidades dos seres humanos. A nossa confiança está no Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz assim: que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O texto de Romanos vai dizer que a nossa esperança é firme porque ela está vinculada no Senhor, no amor do Senhor e na obra do Senhor. Então temos uma esperança sólida pelo que Ele é e pelas promessas que Ele nos deu, e não pelo que nós somos. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que nos reunimos para falar da graça de Deus, do poder de Deus, da salvação de Deus, estamos falando do que Deus é e do que Deus faz e do que Deus prometeu, e não do que somos, ou do que pensamos, ou do que queremos, porque o que somos, pensamos e queremos muda com o tempo, varia com cada circunstância, né? Se altera com cada circunstância que nós vivemos, mas o nosso Deus, ele é imutável, e as suas promessas permanecem para sempre. Então a nossa esperança é firme. A nossa esperança também é lúcida, ela nos dá clareza. Essa experiência que eu contei do meu aluno com relação ao rádio, né? Com relação ao programa que ele estava ouvindo, mostra o quê? Que muitos líderes trabalham para gerar confusão. E aí você vai para a igreja num domingo de manhã, num domingo à noite para participar da ceia, deveria voltar para casa feliz, com o coração alegre, com a esperança consolidada, com a expectativa no futuro, mas volta em dúvida com relação à vida eterna, com relação à salvação, com relação à fé, se questionando, e aí a cabeça fica confusa. Mas os que nasceram de novo, os que conhecem o Senhor, os que se encontraram com Ele, sabem que a sua esperança é lúcida, ela tem clareza, a palavra de Deus é clara, a nossa fé ela está firmada no Senhor, então nós entendemos. É por isso que nós estudamos a Bíblia, é por isso que nós nos reunimos domingo, é por isso que nós lemos a Escritura, para que a palavra de Deus nos dê essa lucidez e essa firmeza. Vamos ler Hebreus capítulo 6,
capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe o texto que nós lemos antes, observe o texto que nós lemos agora. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, a Bíblia diz que a nossa esperança depende da nossa conduta, ou que a nossa esperança depende da gente acertar até o final, ou que a nossa esperança depende de algo dar certo. Todos os textos que nós lemos até agora dizem o quê? Que a nossa esperança está firmada no Senhor, que a nossa esperança está firmada na sua promessa, que a nossa esperança está firmada na sua obra. E agora o texto de Hebreus diz que a nossa esperança é a âncora da nossa alma, mantém a nossa alma firme, segura, mesmo comparando, né, a nossa vida, a nossa espiritualidade com o tempo, com o mar, com os ventos, já que nós usamos aqui o exemplo da âncora. Mesmo assim, a nossa esperança ela fica intocável, imutável, ela está ali firme, forte, consistente. Além de ser firme e lúcida, a nossa esperança não está nas pessoas, nem nos bens materiais, nem nas coisas que nós temos, porque as circunstâncias da vida elas mudam, elas são alteradas. Quantas pessoas nós conhecemos que perderam a sua fé, que se desviaram porque as suas igrejas acabaram, ou porque as suas lideranças caíram, ou porque a sua vida foi alterada de alguma forma. Perderam pessoas queridas, perderam pessoas que amavam, ficaram desestabilizadas. Esse é o problema da religião que se constrói sem uma fé sustentável. Aí o que acontece? Acaba a estabilidade pessoal, ou a comunidade de fé rompe, ou a liderança fraqueja, as pessoas ficam sem GPS, ficam sem rumo. Então a Bíblia está dizendo para nós o quê? Que a nossa esperança deve estar firme no Senhor, nas suas promessas, na sua palavra. É isso que nos alimenta e é isso que nos sustenta. Como Jesus ensinou no texto de Mateus 4 que nós lemos aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler o Salmo 147. Salmo 147, versículo 10 e versículo 11. Salmo 147, versículo 10 e versículo 11. Não é a força do cavalo que dá satisfação, nem a agilidade do homem que agrada ao Senhor. O Senhor agrada daqueles que o temem e dos que colocam esperança no seu amor leal. Olha só, Deus se agrada, Deus tem prazer nos corações, nas mentes que colocam a sua esperança na sua lealdade, no seu amor que permanece para sempre. E que não se abalam nas coisas e nem nas pessoas, nem nos homens. Continuam com a sua fé firmada, sustentada em Cristo Jesus. E acima de tudo, irmão, a nossa fé está baseada na palavra de Deus, que permanece para sempre. Além dela ser firme, além dela ser lúcida, além dela não estar presa nem em pessoas, nem em coisas, ela é construída, ela é fundamentada na palavra do Senhor, que permanece para sempre. Vamos ler o Salmo 119, irmão? A gente vai ficar aqui até amanhã lendo o Salmo 119, né? Mas vamos ler alguns versículos do Salmo 119 que são importantes. Versículo 49. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. A palavra de Deus dá esperança àqueles que creem no Senhor. Versículo 74. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Versículo 81. Estava quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Versículo 114. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Versículo 147.
Antes do amanhecer me levanto e suplico pelo teu socorro, porque na tua palavra coloquei a minha esperança. Amém, irmãos? Amém. Olha quantas circunstâncias que o salmista traz para nós, dizendo que quando estava aflito, foi a palavra que lhe deu esperança. Quando ele precisava de socorro, foi a palavra que lhe deu esperança. As pessoas se alegrarão porque saberão que é na palavra do Senhor que ele encontrou esperança. Então o fundamento, a base da esperança do crente é a palavra de Deus. A esperança do crente, ela é firme, ela é lúcida, ela não está nas pessoas, não está nas coisas, e está firmada na palavra de Deus. E é por isso que nós falamos tantas vezes sobre a importância de se ler a Bíblia, de se estudar os textos, de se meditar, de se ler menos livros, ouvir menos músicas e dar a palavra de Deus o primeiro lugar, porque ela é a única coisa que pode nos dar esperança. Aí eu perguntaria a você agora, que esperança é essa? Qual é essa esperança que é firme, que é lúcida, que não está nas coisas, não está nas pessoas, e é a palavra de Deus que nos dá? Que esperança é essa? Então eu quero destacar 4 pontos sobre essa esperança que nós temos. Primeiro, cremos na graça de Deus e no livramento que nos oferece nas tribulações desta vida presente. A esperança que a palavra de Deus nos dá, nos ajuda a crer que a graça de Deus nos livra em todas as tribulações da vida presente. Então os cristãos conseguem perseverar, conseguem avançar, conseguem encarar a vida com qualidade, com dedicação, com compromisso, mesmo que as circunstâncias estejam muito difíceis, mesmo que conflitos se levantem internos, externos, doenças, problemas, dificuldades. A noite passa, amanhã surge, quando o sol nasce, o Espírito de Deus vai lá e renova a sua esperança. Então essa esperança, em primeiro lugar, é crer na graça de Deus e nos livramentos que Ele nos oferece. Então quando você estiver tomando a ceia hoje, comendo do pão, bebendo do cálice, faça essa oração: Senhor, eu quero te agradecer, porque aconteça o que acontecer, eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor nunca me desamparou e jamais me desamparará. Amém, irmãos? Porque o Senhor sempre me sustentará no meio das tribulações desta vida. E observe como isso é importante, como esses textos nos ajudam. Em momento nenhum a Bíblia nega que existem as tribulações ou as circunstâncias. Pelo contrário, ela continua dizendo, as coisas às vezes se complicam, às vezes se dificultam, mas a graça de Deus permanece no nosso coração. Então essa é a esperança que é firme, que é lúcida, que não está nas coisas nem nas pessoas, está firmada na sua palavra. Ao mesmo tempo que nós cremos que o Senhor nos guarda nas tribulações, também cremos que um dia as nossas tribulações cessarão, amém, irmãos? E Ele nos glorificará, Ele nos dará um corpo glorificado, Ele nos redimirá completamente. Nós cremos que Deus nos sustenta nas tribulações, mas cremos também que essas tribulações hão de cessar. Em breve, quando chegar o tempo, ou levados pela morte, ou quando o plano de Deus se cumprir, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E todas essas tribulações que nós enfrentamos, elas cessarão, não durarão por toda a eternidade, segundo as promessas do Senhor. Então, olha só que coisa incrível, como esses textos nos mostram que o Senhor tem para nós uma vida neste tempo e uma vida no porvir. Isso é importante demais, irmãos. Isso é essencial para a fé cristã, porque toda fé fundamentada apenas no presente, ela é frágil, ela é materialista, ela é pueril, ela não vai se sustentar. E a própria Bíblia vai dizer o seguinte, que se nós cremos e esperamos no Senhor, esperamos pelo Senhor, apenas nessa vida, apenas nessas ações, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque isso vai passar. O apóstolo Paulo, inclusive, diz em Coríntios, se Cristo não morreu, se Ele não ressuscitou, e se não há algo para nós na eternidade, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Acabou o futuro, acabou a perspectiva, acabou a esperança. Mas a esperança do crente, ela é firmada na palavra, ela diz que Deus nos sustenta nas tribulações, mas ela diz também que essas tribulações cessarão em algum momento e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Em terceiro lugar, esta esperança que a Bíblia nos dá, ela também está firmada no fato de que as promessas de Deus se cumprirão. Deus cumprirá
todas as suas promessas. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, Deus fiel, que mantém a sua aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Amém, irmãos? Amém. Olha que versículo incrível, que chancela a promessa de Deus. Isso é importante. O que você tem que destacar nesse versículo aqui? Que Ele é o Deus fiel, que mantém a sua aliança, ou seja, mantém o seu pacto, ou seja, mantém as suas promessas. Tudo que Deus promete se cumprirá. Vamos ler o Salmo 36, versículo número 5. Né? O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Fidelidade é quê? A sua própria palavra, a sua própria presença, a sua própria promessa. Esse versículo aqui me lembra uma música do Asaf, muito bonita, que a gente cantava muitos anos atrás, que fala desse texto aqui. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostra que és fiel. Muito legal como esses textos confirmam o que Deus está falando. Salmo 100, Salmo número 100, versículo 5. O Senhor é bom e o seu amor leal e eterno, e a sua fidelidade dura para sempre. Então tudo que Deus diz se cumprirá. Tudo que Deus diz se cumprirá. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Deus diz se cumprirá. Então se o Senhor diz que o que Cristo fez na cruz é suficiente, então é suficiente. Se diz que o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Se diz que nós fomos justificados pela graça, fomos justificados. Se diz que não precisamos mais nos arrepender toda hora, porque a obra da cruz é definitiva, é definitiva. Se diz que o Espírito Santo mora no nosso coração, mora no nosso coração. Se diz que nós viveremos com Ele eternamente, sim, nós viveremos com o Senhor Amém. Eternamente. Ele cumpriu a sua palavra e cumprirá tudo aquilo que Ele diz. E finalmente, cremos na volta do Senhor, o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Deus e Salvador. Vamos ler Tito. Esse livro tem na Bíblia, irmão, Tito? Tem. Você já viu ele por aí, perto da sua Bíblia? Tito, capítulo 2, do 11 ao 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Olha Amém. que texto muito forte, muito consistente e muito claro. Olha o que ele diz pra gente. Ó. A graça de Deus se manifestou salvadora e ela nos leva a ter uma vida consciente, uma vida que renuncia a tudo que o mundo pode oferecer, porque nós não somos mais desse mundo. Nós aguardamos o dia da manifestação do nosso Senhor Jesus. Nós cremos na volta de Jesus, ou na sua segunda vinda, como você quiser chamar. Nós cremos assim, e cremos dessa maneira, e essa é a nossa esperança. Só para a gente lembrar aqui, ó, no que consiste a nossa esperança. Primeiro, cremos que a graça de Deus nos sustenta todos os dias, aconteça o que acontecer. Segundo, cremos que apesar disso, as nossas tribulações cessarão e um dia viveremos com Ele eternamente. Cremos que o Senhor é fiel e cumprirá a sua palavra. E por fim, cremos na volta do Senhor Jesus. Esta é a esperança do crente. Como isso se aplica na nossa vida? Antes de participar da ceia. Quais são as aplicações práticas que essa esperança traz para nós? Essa esperança que é firme, que é lúcida, que não está nas pessoas, nem está nas coisas. Essa esperança que se firma na palavra de Deus. Olha quantos textos nós já lemos hoje, e nem lemos todos que estavam ali, né? Lemos alguns. Mas todos esses textos ajudam o nosso coração a ficar firme no Senhor, a seguir
presos, amarrados, firmes, seguros naquilo que o Senhor nos prometeu. Quais são as aplicações práticas dessa convicção, dessa esperança? Primeira coisa, já estamos salvos, mas ainda não chegamos no céu. Então, um dia de cada vez. Essa é uma aplicação prática. Já estamos salvos, mas ainda não chegamos lá. Então, viveremos um dia de cada vez. A impressão que dá, quando vivemos, é que a justiça não prevalece. É que o crime compensa. É que o ímpio sempre se dá bem. É que o justo sempre se dá mal. É que as coisas não mudam. É que a vida não favorece. Essa é a impressão que dá. Essa não é só a nossa impressão. Essa é a impressão de sempre. É a impressão de todo mundo. Se você olhar comigo o Salmo 73, abra sua Bíblia no Salmo 73. Você verá os lamentos do salmista, que são parecidos com o nosso. Parece até que o salmista mora no Rio de Janeiro, em 2021. E ele diz o seguinte, no versículo 2, Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Não passam por sofrimento, seu corpo é saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca rogam a si os céus, com a língua se apossam da terra, por isso seu povo se volta para eles, bebem suas palavras até saciar-se, e eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Vai dizer que você nunca se sentiu assim? Em nenhum momento da sua vida. Foi inútil. Não adiantou ser honesto, não adiantou trabalhar, porque no final das contas, né, não adiantou me cuidar, não adiantou me preservar, não adiantou fazer tudo certo. Você vê que o salmista está em conflito. Em conflito. Inclusive no versículo... Deixa eu ver se eu me lembro aqui do versículo. Não vou lembrar do versículo não. Deixa pra lá. Mas assim, o importante no texto é a essência do que ele traz para nós. Porque a religiosidade, a humanidade e a nossa mente curta, muitas vezes nos leva a acreditar, falsamente, que pelo fato do Senhor estar conosco e pelo fato das suas promessas serem sólidas, que o céu vem amanhã, e de que tudo vai melhorar. Mas como você pode ver, desde a antiguidade o conflito é o mesmo. A impressão que dá é que não vale a pena fazer o bem, não vale a pena viver corretamente, não vale a pena fazer o que é certo. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que estamos salvos, mas ainda não chegamos no final. Que estamos redimidos, mas o mundo permanece como está. De que estamos com o Senhor, mas as coisas permanecem como são. Então essa aplicação ela é importante. Para quê, irmãos? Para não criarmos falsas expectativas. E para que possamos resistir. Quer dizer, quando der uma surtada, não tem problema dar a surtada, desde que não seja uma surtada eterna. Eu lembro que eu tinha uma grande amiga, a Lu, que se foi, partiu para o Senhor, não está mais entre nós, mas ela sempre dizia isso: Leclerc, você pode chorar, pode dar a cabeçada na parede, pode gritar, não tem problema, mas marca um tempo. Vai fazer isso durante quanto tempo? 2 horas? 2 dias? 1 semana? Não tem problema, mas quando terminar, volte para a palavra e lembre-se que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Então a gente dura um tempo. Isso é muito legal, irmãos, porque muitas vezes a religião nos convence de que nós não podemos surtar. Mas surtar faz parte da vida. De que nós não podemos ficar aflitos, mas ficar aflito faz parte da vida. Que nós não podemos sofrer, mas sofrer faz parte da vida. Só que mesmo quando sofremos,
A esperança dos cristãos apontam novamente para o Senhor. Então nós já sabemos que nenhum sofrimento deste tempo é maior do que a glória que nos está reservada. Amém, irmãos? Em segundo lugar, somos perfeitos sim e perfeitos não. Esse é o que nós chamamos do paradoxo da fé. Ou seja, Cristo está em nós, nos aperfeiçoou, nos trouxe para Ele, somos co-herdeiros com Ele, somos filhos de Deus, da família de Deus, enxertados na videira, o Espírito habita em nós, a perfeição de Deus habita em nós, mas nós continuamos pessoas com os seus defeitos, com as suas falhas, com os seus problemas. Então, com isso, com esse entendimento, paramos de ser exigentes com o nosso próprio coração e ficar nos cobrando. Porque muitos irmãos têm essa dificuldade. Às vezes tem uma inclinação muito grande para alguma coisa, uma fraqueza muito grande, e à medida que eles não conseguem vencer isso, não conseguem superar, eles se acham inaptos para serem servos de Deus. Já falamos isso aqui 1000 vezes, eu vou repetir agora, nesse momento que eu já falei 1000 vezes, que as pessoas vão participar da ceia nas suas comunidades. Quando a ceia é servida, a pessoa diz, não vou tomar hoje porque eu não estou bem, porque não foi uma semana boa, porque eu errei. Então a pessoa se submete a um tipo de julgamento pessoal. E o pior do que isso, às vezes, não só se submete ao julgamento pessoal, como começa a julgar os outros também. Estou vendo ali o Davi tomando a ceia, como é que pode? Não vale nada, eu sei o que ele fez, eu sei como é que ele vive, eu vi ele gritando essa semana com a mulher ali, que absurdo. Por isso que essa igreja está uma bagunça, fica julgando as pessoas. Olha, irmãos, mas quem nos torna aptos não somos nós mesmos nem os outros. Quem nos torna aptos para a comunhão com Deus é o poder que há no sangue de Jesus. Amém. Então essa consciência ela é importante. A certeza de que somos perfeitos porque Cristo nos aperfeiçoa, mas ao mesmo tempo somos imperfeitos. Então isso aqui não é um desfile de pessoas que melhoraram. Na verdade é um encontro de pessoas redimidas, pecadores, mas resgatados por Cristo Jesus. Então mantenha a esperança. Então você participa da ceia como? Com gratidão, com consciência. Então você sabe, Senhor, eu sei que nessa área eu preciso melhorar, eu sei que essa semana não foi fácil, eu sei que eu fiz o que eu não deveria, mas eu estou aqui grato, porque apesar do que eu sou e do que eu fiz, a tua graça é poderosa. Amém. E a minha esperança está firmada no Senhor. Perfeito sim, perfeito não. É incrível como algumas comunidades, como aconteceu no programa de rádio, né, colocam na cabeça dos irmãos que o encontro no domingo da ceia, ou no dia da ceia, quando acontece, é um encontro de crentes que se aperfeiçoaram, que se purificaram, que se limparam, que passaram a semana toda em jejum, que não viram televisão, que não viram Pantanal, que não viram Nacional, que não brigaram na rede social. Então eles chegaram flutuando na igreja. E eles se sentem limpos, e eles se sentem puros. Irmãos, não tem nada mais maligno do que isso. É o inimigo nos enganando, achando que o mérito é nosso. Poderíamos fazer aqui um exercício, né, sem falar sobre ele, mas só pensar. Quem de nós aqui consegue purificar a si mesmo? Mesmo que você se tranque. Mesmo que você se tranque no sótão, no porão. Mesmo que você jogue a televisão pela janela. Mesmo que você desligue o rádio. Coloque o celular no modo avião. Quem de nós pode purificar-se a si mesmo? Quando os crentes fazem isso, eles realmente acreditam que é possível alcançar um estado de perfeição, ou um estado de purificação, ou de limpeza, ou de santidade que seja aceitável. E quando isso acontece, o ser humano coloca o seu coração no centro da sua fé. Agora, quando temos consciência do que somos, do que fazemos, de como não somos merecedores da graça, e recebemos pela fé a graça, o que acontece, irmãos? A obra de Cristo é glorificada entre nós. E é isso que importa, que Cristo seja glorificado. Aí o aluno vai dizer no seminário, mas e se eu então, crendo na graça, crendo na misericórdia, resolver chutar o balde? Então, já que Jesus me salvou, eu vou fazer o que eu quiser, e vou andar como eu quiser, e vou agir o que eu quiser, não é assim? E aí a gente responde para ele, provavelmente, alguém que pensa dessa forma nunca se encontrou com o Senhor. Isso é um delírio da religião, né? Porque os que nasceram de novo, os que foram enxertados na videira, os que aguardam a volta de Jesus, têm a consciência dos seus pecados e se alegram na salvação do Senhor. É ou não é, irmãos?
Não é assim que acontece? Então todas as vezes que a palavra é lida, todas as vezes que a cruz é mencionada, todas as vezes que a ressurreição aparece, todas as vezes que o poder de Cristo é citado entre nós e nos lembramos do que somos e do que fazemos, o nosso coração se enche de constrangimento, de tristeza, de uma tristeza que fala assim, nossa, apesar de tudo que Deus faz por mim, eu não consigo dar respostas. Esse é o pensamento dos que nasceram de novo. Constrangidos pelo amor, eles continuam gratos, porque a graça de Deus prevalece sobre o pecado. Agora, quando alguém faz esse tipo de declaração, é porque provavelmente nunca se encontrou com o Senhor. Nós não podemos julgar corações, é verdade, só Deus é que sabe. Mas provavelmente, nunca se encontrou com o Senhor. Quem se encontrou com Cristo, seja no poço, seja na estrada, seja na piscina, lá no tanque, seja na rua, seja no trabalho, na igreja, quem se encontrou com Cristo, irmãos, quem teve esse encontro, a sua vida nunca mais será a mesma. Não pertence mais a esse mundo. Os seus olhos estão firmados na eternidade. Quem se encontrou com o Senhor não pertence mais a si mesmo, pertence ao Senhor Jesus para todo sempre. Uma outra aplicação importante desse texto tem a ver com a ajuda. Então, quando você errar, falhar, assuma, confesse, livre-se e siga em frente. E ajude seus irmãos a fazerem o mesmo. Essa é a doutrina da perseverança dos crentes. Eles tropeçam, eles falham, confessam, têm clareza, têm lucidez, se levantam e seguem em frente. E seguem em frente. Como é que as igrejas agiam no passado? No passado recente, né? Acontece alguma coisa, exclui da igreja. Comete alguma falha, exclui da igreja. Tem um problema na área sexual, exclui da igreja. Tem um problema na área financeira, exclui da igreja. Falou alto, exclui da igreja. Pintou o cabelo, exclui da igreja. Cortou o cabelo, exclui da igreja. Não tem cabelo, exclui da igreja. Tudo tira. Tudo tira. É um movimento de exclusão, de botar para fora, de arrancar. Como se os homens tivessem esse poder. Irmãos, se Cristo nos botou para dentro do reino de Deus, ninguém pode nos arrancar. Amém. Ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos empurrar para fora. Então, essa é uma aplicação boa. Ao invés de julgarmos, condenarmos, excluirmos, vamos nos ajudar. Como os textos nos ensinam. Suportando-vos uns aos outros. Carregando o fardo uns dos outros. Orando uns pelos outros. Sustentando uns aos outros. Amando-vos uns aos outros. É recíproco. Vamos nos sustentando e vamos seguindo, porque o Senhor assim nos conduz. Então siga em frente e não perca o foco. Siga em frente e não perca o foco. Seguir uma vida que segue na direção daquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Um estilo de vida responsável, uma luta consciente contra as suas próprias dificuldades, mas sempre lembrando que Cristo está nos conduzindo com o seu braço forte. E acima de tudo, irmão, confie no Senhor. Gratidão. Então o momento de ceia, o momento do cálice, o momento do pão, é um momento de gratidão. Né, de cantarmos grande ao Senhor, de cantarmos aclama ao Senhor, de cantarmos ao único que é digno, de cantarmos o que você quiser que dê a Cristo a glória. Porque esse é o momento de Cristo, não é o nosso momento, não é o momento de falar da gente, de falar do que somos. Isso nós já sabemos. Esse momento é o momento da exaltação de Cristo. Eu deveria ser condenado, mas Cristo morreu no meu lugar. Amém, irmãos? Eu deveria ser destruído, mas o sangue de Jesus me perdoou. Eu deveria não ter esperança, mas Ele ressuscitou dos mortos, e por isso eu ressuscitarei com Ele. Eu deveria estar desesperado, mas eu aguardo com alegria a volta de Jesus. Então a ceia, ela resgata a nossa esperança. Ela nos faz confiar. Então é o momento de exaltar, engrandecer, glorificar, concentrar-se nele. E aí, irmãos, fica aí uma dica importante para nós, né? Porque nesse mundo conectado 4.0, em que nós andamos com as Bíblias nos nossos celulares, qual é a tendência? A tendência é a gente não ficar concentrado em momento nenhum, fica o tempo todo, né, disperso, o tempo todo desconectado, o tempo todo, né, levado por alguma outra coisa. Na hora do culto, na hora da ceia, concentre-se no Senhor. Concentre-se no Senhor. Terminou a palavra, deixe seu celular de lado, a sua Bíblia, feche seus olhos, cante com alegria e deixe que o Espírito de Deus fortaleça o seu coração.
É assim que funciona. É a confiança do Senhor. É a esperança que se estabelece. E por fim, irmãos, e é aqui que eu termino, nós participamos da ceia com a certeza de que Jesus voltará. Amém, irmãos? Amém. Todas as vezes que vocês se reunirem, como diz o texto, comam do pão e bebam do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos lá.